paz do Senhor e o amor de Maria esteja com todos vocês. Vamos hoje continuar o segundo livro de Samuel, mas antes nós vamos fazer uma oração hoje. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, peço neste momento a intercessão da nossa querida e amabilíssima Nossa Senhora da Cabeça, dos nossos anjos da guarda, da minha amadíssima Santa Teresinha do Menino Jesus, que eu sou extremamente devota, e principalmente do nosso amado, sagrado coração de Jesus. Peço que nos dê a perseverança, o conhecimento, a humildade e nos ajude a conseguirmos todos alcançarmos a glória de lermos a nossa palavra de Deus, a nossa Bíblia, em 365 dias. Peço que também dê força e perseverança e sabedoria para o Padre Daniel, para que ele consiga nos passar todo este conhecimento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quem como Deus? Ninguém. Quem como Deus? Ninguém. Quem como Deus? Ninguém. Vamos lá. Segundo livro de Samuel, capítulo 17. Aquitofel disse a Absalão: deixa-me escolher 12.000 homens e irei ainda esta noite perseguir Davi. Vou atacá-lo no momento em que estiver extenuado de fadiga. Provocarei pânico e todos os que estão com ele fugirão. O rei ficará sozinho e então o ferirei. Em seguida te reconduzirei todo o povo, assim como a esposa volta para o seu esposo. É só a um homem que procuras e todo o povo estará em paz. Este conselho agradou a Absalão e a todos os anciãos de Israel. No entanto, Absalão disse: chamai Cusai, o Araquita, e ouçamos também o que ele tem a nos dizer. Chegando Cusai, Absalão disse-lhe: eis o que propôs Aquitofel. Faremos o que ele disse? Se não, fala por sua vez. Desta vez respondeu Cusai: o conselho de Aquitofel não é bom. Tu sabes, ajuntou ele, que teu pai e seus homens são valentes e estão furiosos como a ursa a quem roubaram a cria na estepe. Teu pai é um guerreiro e ele não permitirá que a tropa repouse de noite. Ele deve estar agora escondido em alguma gruta ou em qualquer outro lugar. E se vierem a cair desde o começo alguns do nosso exército, isso será publicado e se dirá: houve uma derrota no partido de Absalão. Então, mesmo o mais valente desanimaria, ainda que tivesse um coração de leão, pois todo Israel sabe que o teu pai é um herói e que está acompanhado de homens valentes. Eis o meu conselho: que se mobilize todo Israel, desde Dan até Persabeia, e se reúnam junto de ti, tão numerosos como os grãos de areia na praia do mar.
indo tu mesmo no meio deles. Nós cairíamos sobre ele em qualquer lugar onde esteja caindo contra ele, como o orvalho cai sobre a terra, e não deixaremos vivos nem ele, nem homem algum dos que estão com ele. Se refugiar em alguma cidade, todo o Israel trará cordas a essa cidade e a arrastaremos até a torrente, de maneira que não fique dela uma só pedra. Absalão e todos os israelitas acharam o conselho de Cusai melhor que o de Aquitofel. O Senhor decidirá frustrar o bom conselho de Aquitofel, a fim de trazer a desgraça sobre Absalão. Cusai disse aos sacerdotes Sadoque e Abiatar: Aquitofel aconselhou Absalão e aos anciãos de Israel desse modo. Eu, porém, aconselhei-o assim e assim. Mandai, pois, imediatamente a Davi essa mensagem: Não fiques essa noite nas planícies do deserto, mas atravessa-o sem demora. Não suceda que sejam exterminados o rei e todo o povo que está com ele. Jonatas e Aquimaas estavam em El-Rogel. Uma criada foi dar-lhes as notícias que eles mesmos levariam ao rei Davi, porque não deviam ser vistos entrando na cidade. Mas um jovem os viu e avisou Absalão. Eles, porém, partiram apressados e entraram na casa de um homem em Baurim. Havia uma cisterna no pátio onde se esconderam. E a mulher colocou uma tampa sobre a cisterna, espalhando por cima grãos socados, de sorte que não se notava coisa alguma. Os enviados de Absalão entraram na casa dessa mulher e disseram: Onde estão Aquimaás e Jonatas? Ela respondeu: Atravessaram o regato. Puseram-se a procurar, mas, não encontrando ninguém, voltaram para Jerusalém. Depois que partira, saíram os jovens da cisterna e foram levar a notícia ao rei Davi, dizendo: Ide, passai depressa as águas, porque Aquitofel deu o seguinte conselho contra vós. Davi partiu com todos os seus homens e passaram o Jordão. Ao amanhecer, não havia um só homem que não tivesse atravessado o rio. Aquitofel, vendo que seu conselho não fora seguido, selou o seu juramento e tomou o caminho de sua casa, na sua cidade, pôs em ordem os seus negócios e se enforcou. Morto, foi enterrado no túmulo de seu pai. Guerra entre Davi e Absalão. Davi chegou a Manaim quando Absalão passou o Jordão com os israelitas. Absalão pusera Amasa à frente do exército em lugar de Joabe. Esse Amasa era filho de um tal Jetra, ismaelita, que se unira a Abigail, filha de Naás, irmã de Sávia, mãe de Joabe. Os israelitas e Absalão acamparam na terra de Galaade. Quando Davi chegou a Manaim, Sobi, filho de Naás, de Rabá dos Amonitas, Maquir, filho de Amiel, de Lor-Dabar, e Berzelai, o Galadita, de Rogelim, vieram trazer-lhe camas, tapetes, copos e vasilhas, bem como trigo, cevada, farinha, grão torrado, favas, lentilhas, mel, manteiga, ovelhas e queijos de leite de vaca. Trouxeram tudo isso a Davi
e as suas tropas para que se alimentassem, dizendo: Estes homens sofrerão certamente fome, fadiga e sede no deserto. Capítulo 18. Davi passou em revista as tropas que estavam com ele e pôs-se à sua frente chefes de milhares de centenas. Depois dividiu o exército em 3 grupos. Confiou 1/3 a Joabe, 1/3 a seu irmão, Abisai, filho de Sárvia, e 1/3 a Etai, o geteu. E disse às tropas: Eu também marcharei convosco. Mas o povo respondeu-lhe: Não, tu não irás, pois se fugíssemos, não dariam atenção a isso, e mesmo que morra a metade de nós, isso não lhe importaria. Tu, porém, vales por 10.000 de nós. É melhor que fiques na cidade para poder vir em nosso socorro. Farei, disse o rei, o que bem vos parecer. Colocou-se então junto da porta, enquanto todo o exército saía, formado em esquadrões de 100 e de 1.000. O rei deu essa ordem a Joabe e a Abisai e a Etai: Por favor, poupai-me o jovem Absalão. Todo o povo ouviu a ordem que o rei deu aos chefes a respeito de Absalão. Saiu o exército à campanha contra Israel, travou-se o combate na floresta de Efraim. Os israelitas foram batidos pela gente de Davi e houve naquele dia uma grande carnificina de 20.000 homens. O combate estendeu-se por toda a região, devorando a floresta naquele dia mais homens do que a espada. Morte de Absalão. Absalão encontrou-se de repente em presença dos homens de Davi. Montava uma mula e essa enfiou-se sob as folhagens espessas de um grande carvalho. A cabeça de Absalão prendeu-se nos galhos da árvore e ele ficou suspenso entre o céu e a terra, enquanto a mula em que montava passava adiante. Vendo isso, um homem informou a Joabe, dizendo: Eu vi Absalão suspenso a um carvalho. Se o viste, respondeu Joabe ao mensageiro, por que não o abateste no mesmo lugar? Eu me sentiria no dever de dar-te 10 ciclos de prata e um cinturão. O homem respondeu: Ainda que me pusessem nas mãos 1.000 ciclos de prata, eu não levantaria a mão contra o filho do rei, porque o rei ordenou a ti, a Abisai e a Etai, em nossa presença, que lhe poupassem o jovem Absalão. Se eu tivesse cometido esse atentado contra a vida do jovem, nada se ocultaria ao rei e tu mesmo te terias esquivado. Joabe disse: Não tenho tempo a perder contigo. Tomou então 3 dardos na mão e plantou-os no coração de Absalão. E estando ele ainda vivo no carvalho, 10 jovens escudeiros de Joabe cercaram-no e deram-lhe os últimos golpes. Joabe tocou então a trombeta e o exército cessou de perseguir Israel, porque Joabe deteve o povo. Tomaram Absalão e jogaram-no numa grande fossa no interior da floresta, erguendo em seguida sobre ele um enorme monte de pedras. Entre mentes, todo Israel fugira, indo cada qual para sua casa. Ora, Absalão, quando ainda vivia, mandara erigir para si o monumento que se encontra no Vale do Rei, porque dizia: Não tenho filhos para perpetuar a memória de meu nome. E deu o seu próprio nome ao monumento que se chama ainda hoje o Monumento de Absalão.
Aquimaas, filho de Sadoc, disse: Vou correndo anunciar ao rei a boa nova de que o Senhor lhe fez justiça, livrando-o de seus inimigos. Mas Joabe disse-lhe: Não lhe levarás hoje essa notícia, mas outro dia. Não hoje, porque morreu o filho do rei. Joabe ordenou a um cozita: Vai ter com o rei e anuncia-lhe o que viste. O cozita prostrou-se diante de Joabe e depois saiu correndo. Aquimaas, porém, filho de Sadoc, insistiu: Seja como for, mas deixa-me ir também atrás do cozita. E Joabe: Por que queres correr, meu filho? Essa mensagem de nada te aproveitaria. Em todo caso, eu correrei. Corre, disse-lhe Joabe. Aquimaas foi correndo pelo caminho da planície e passou à frente do cozita. Davi estava sentado entre as duas portas. A sentinela que tinha subido ao terraço da porta sobre a muralha levantou os olhos e viu um homem que vinha correndo sozinho. Gritando, anunciou ao rei que disse: Se ele vem só, traz alguma boa nova. Entretanto, o homem se aproximava. A sentinela viu então outro homem que corria e gritou do alto da porta: Veja outro homem que vem correndo sozinho. Também este traz alguma boa nova. A sentinela continuou: Pela maneira de correr do primeiro, só pode ser Aquimaas, filho de Sadoc, o rei. É um homem de bem e traz boas notícias. Aquimaas, chegando, disse ao rei: Salve! E prostrou-se diante dele com a face por terra. Depois ajuntou: Bendito seja o Senhor teu Deus, que te entregou os homens que ergueram a mão contra o rei, meu senhor. O rei disse: Tudo vai bem para o jovem Absalão? Eu vi um grande tumulto, respondeu Aquimaas, no momento em que Joabe enviava o teu servo, mas ignoro o que se tenha passado. O rei disse-lhe: Põe-te aqui ao lado e espera. Ele afastou-se e esperou ali. Então chegou o cozita dizendo: Saiba o rei, meu senhor da boa nova, o Senhor te fez hoje justiça contra todos os que se tinham revoltado contra ti. O rei disse ao cozita: Tudo vai bem para o jovem Absalão? E o cozita respondeu: Sejam como esse jovem os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam contra ti para te fazerem mal. Então o rei comoveu-se, subindo ao quarto que estava por cima da porta, e pôs-se a chorar. E enquanto ia, dizia assim: meu filho Absalão, por que não morri eu no teu lugar? Absalão, meu filho, meu filho. Capítulo 19. E foram dizer a Joabe: Eis que o rei chora e se lamenta por causa de Absalão. E a vitória se transformou em luto naquele dia para todo o exército, porque o povo ouvira dizer que o rei estava acabrunhado de dor por causa de seu filho. Por isso, o exército entrou silenciosamente na cidade, e como faria um exército coberto de vergonha por ter fugido ao combate. Entretanto, o rei, cobrindo a cabeça, dizia em voz alta: Meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Vem então Joabe à casa do rei e disse-lhe: Tu cobres hoje de confusão a face de todos os teus servos, que salvaram a tua vida, a vida de teus filhos e filhas, de tuas mulheres e concubinas. Tu amas
os que te odeiam e odeias os que te amam, e mostra que os teus chefes e teus servos nada valem para ti. Estou vendo que te darias por satisfeito se Absalão vivesse e nós fôssemos todos mortos. Vamos, sai e dirige aos teus servos palavras de reconforto, pois juro-te por Deus que se não o fizeres, não ficará contigo essa noite homem algum. E isso seria para ti uma desgraça maior do que todas as que vieram sobre ti desde a tua juventude. Então levantou-se o rei e foi sentar-se à porta. Foi avisado a todo o exército: eis que o rei está sentado à porta. E todo o exército veio apresentar-se a ele. Volta de Davi. Os israelitas tinham fugido, cada qual para sua casa. Em todas as tribos se discutia, dizendo: o rei que nos salvara das mãos de nossos inimigos e da mão dos filisteus, agora teve de fugir da terra diante de Absalão. Ora, Absalão, a quem tínhamos sagrado rei sobre nós, morreu no combate. Por que tardais em fazer voltar o rei? E chegou aos ouvidos do rei o que se dizia em todo Israel. O rei Davi mandou ao sacerdote Sadoque e Abiatar a seguinte mensagem: eis o que direis aos anciãos de Judá. Por que seríeis vós os últimos a reconduzir o rei para sua casa? Vós sois meus irmãos, meus ossos e minha carne. Por que seríeis vós os últimos a reconduzir o rei? Direis em seguida a Amasa: tu és meu osso e minha carne. Que Deus me trate com todo o rigor, se eu não te tornar para sempre o meu general em lugar de Joabe. Todos os homens de Judá sentiram unanimemente o seu coração voltar-se para o rei e mandaram-lhe dizer: volta com todos os teus. O rei voltou. Chegando ao Jordão, eis que todo Judá tinha acorrido a Gálgala para ir-lhe ao encontro e fazê-lo passar o Jordão. Indulgências de Davi. Semei, filho de Gera, o benjaminita de Baurim, com seus 15 filhos e os 20 servos, apressou-se a vir ao encontro do rei Davi. Levava consigo 1000 homens de Benjamim, assim como Siba, servo da família de Saul, com seus 15 filhos e 20 servos, e correram rumo ao Jordão antes do rei, e dispuseram tudo para fazer passar a família do rei e prestar-lhe todos os serviços que desejassem. Semei, filho de Gera, atirou-se aos pés do rei no momento em que ele ia passar o Jordão, e disse-lhe: que o meu senhor não me impute culpa, nem guarde em seu coração a lembrança do crime que cometeu o teu servo no dia em que o rei, meu senhor, deixou Jerusalém. Teu servo reconhece o seu pecado. Por isso vim hoje, o primeiro de toda a casa de José, ao encontro do rei meu senhor. Abisai, filho de Sárvia, tomou a palavra. Não se deverá antes matar Semei por ter amaldiçoado o ungido do Senhor? Que eu tenho convosco, ó filhos de Sárvia, respondeu Davi, para que vos comporteis no dia de hoje como meus inimigos? Porventura um só israelita há de ser morto num dia como o de hoje? Ignoro, acaso, que sou agora rei de Israel? E disse a Semei: não morrerás. E prometeu isso com juramento. Mefibosete, filho de Saul, desceu também ao encontro do rei.
não tinha lavado os pés nem as mãos, nem feito a barba, nem lavado suas vestes desde o dia em que o rei partira até o dia em que ele voltou em paz. Quando, pois, chegou de Jerusalém, vindo ao encontro do rei, Davi disse-lhe: Por que não partistes comigo, Mefibosete? Meu senhor e rei, respondeu ele, o meu criado enganou-me, pois eu, teu servo, dissera-lhe que me selasse a jumenta, para que eu a montasse e partisse com o rei, porque o teu servo é paralítico. Ele, porém, caluniou-me junto do rei, meu senhor. Mas o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faze o que te parecer bom. Toda a família de meu pai merecia a morte diante do meu senhor e rei. E, no entanto, admitiste o teu servo entre os que comem a tua mesa. Com que direito posso eu ainda suplicar ao rei? Posso eu ainda suplicar ao rei? Para que tantas palavras? Respondeu o rei. Eu declaro que tu e Siba repartireis os bens. Ele pode até mesmo ficar com tudo, replicou Mefibosete, uma vez que o rei, meu senhor, voltou em paz para sua casa. Bezalai, o Galaadita, desceu de Rogelim e acompanhou o rei, escoltando-o até o Jordão. Era já muito velho, com 80 anos, sendo muito rico, abastecer o rei durante todo o tempo que esteve em Manaim. O rei disse-lhe: Vem comigo e te sustentarei junto de mim em Jerusalém. Mas Bezalai disse ao rei: Quantos anos viverei ainda para que suba com o rei a Jerusalém? Tenho agora 80 anos e já não distingo entre o bom e o que não é e o que não o é. Já não posso saborear o que como e o que eu bebo, e não ouço mais a voz dos cantores e cantoras. Por que iria o teu servo servir de peso ao rei, meu senhor? Teu servo só andou um pedaço de caminho com o rei, e por que lhe haveria o rei de dar semelhante recompensa? Deixa que teu servo volte para morrer em minha cidade, junto ao túmulo de meu pai e de minha mãe. Eis, porém, o teu servo, Camaã. Ele irá com o rei, meu senhor. Faze dele o que te parecer melhor. Que ele venha comigo, respondeu o rei. Farei por ele tudo o que te agradar, e a ti também te concederei tudo o que desejares de mim. Todos passaram o Jordão adiante do rei, que permaneceu de pé. Davi beijou Bezalai e o abençoou, e Bezalai voltou para sua casa. Dissensões entre Israel e Judá. O rei chegou a Gálgala e Camaã passou com ele. Todo o povo de Judá e a metade do povo de Israel acompanharam o rei. E eis que todos os homens de Israel vieram ter com o rei, dizendo-lhe: Por que te tomaram os nossos irmãos, os filhos de Judá, fazendo-te passar o Jordão com toda a tua família, quando são todos os homens de Davi que formam o teu povo? Então responderam os filhos de Judá aos israelitas: É que o rei nos é mais próximo. Por que vós irritais com isso? Acaso temos comido algo do rei ou tirado para nós algum proveito? Mas os homens de Israel responderam aos de Judá: Temos 10 partes no rei. Além disso, somos vossos irmãos mais velhos. Por que nos desprezastes? Não fomos nós os primeiros a tomar a palavra e a mandar chamar o nosso rei? Os homens de Judá falaram mais duramente ainda que os de Israel. Capítulo 20. Encontraram-se ali um homem perverso, chamado Sebá, filho de Bocre, da tribo de Benjamim.
Ele tocou a trombeta e exclamou: Nada temos a ver com Davi. Nada temos em comum com o filho de Jessé. Volte cada qual para sua tenda, Israel. Todos os homens de Israel abandonaram Davi e seguiram Sebá, filho de Bocre, enquanto que os filhos de Judá escoltaram o rei desde o Jordão até Jerusalém. Davi, chegando ao seu palácio em Jerusalém, tomou as 10 concubinas que tinham deixado para guardar o palácio e enclausurou-as, ordenando que fossem alimentadas. Mas não se uniu mais a elas. Ficaram enclausuradas, vivendo como viúvas até o dia de sua morte. Assassínio de Amasa. O rei disse a Amasa: Convoca-me dentro de 3 dias todos os homens de Judá e apresenta-te tu também com eles. Amasa partiu para convocar Judá, mas demorou-se além do prazo fixado. Então Davi disse a Abisai: Sebá, filho de Bocre, vai agora tornar-se mais perigoso que Absalão. Toma contigo os servos do teu senhor e persegue-o. Não aconteça não aconteça que ele encontre cidades mortificadas e nos escape. Partiram com Abisai os homens de Joabe, os cereteus e os feleteus, com todos os valentes. Saíram de Jerusalém em perseguição de Sebá, filho de Bocre. Chegando junto à grande pedra que se encontra em Gabaon, veio-lhes Amasa ao encontro. Joabe trazia uma cintura por cima de sua túnica, de onde pendia uma espada embainhada à altura dos rins. Esta desprendeu-se e caiu. Joabe disse a Amasa: Como vais, meu irmão? Tomou-o pela barba com a mão direita para o beijar. Amasa, porém, não percebeu a espada na mão esquerda de Joabe, e este o feriu no ventre, derramando as suas entranhas por terra. Não houve necessidade de um segundo golpe, pois Amasa caiu morto. Fim da revolta. Depois disso, Joabe e seu irmão Abisai puseram-se a perseguir Sebá, filho de Bocre. Um dos servos de Joabe se coloca junto de Amasa e disse: Todos os que amam Joabe e estão com Davi, sigam a Joabe. Entretanto, Amasa estava estendido no meio do caminho, coberto de sangue. Vendo o soldado que todos se detinham para vê-lo, arrastou Amasa para fora do caminho, para um campo, e cobriu-o com um manto. Uma vez removido do caminho, todos os homens de Israel foram atrás de Joabe para continuar a perseguição a Sebá, filho de Bocre. Sebá atravessou todas as tribos de Israel, que o desprezaram, e foi até Abel-Bet-Maaca, onde todos os bocritas o seguiram. Vieram então sitiá-lo em Abel-Bet-Maaca e levantaram contra a cidade um aterro que atingiu a altura da muralha. Como todos os que estavam com Joabe tentassem fazer cair a muralha, uma mulher prudente se pôs a gritar do muro da cidade: Ouvi, ouvi! Dizei a Joabe que se aproxime para que eu possa falar-lhe. Tendo ele se aproximado, disse-lhe a mulher: És tu, Joabe? Sou eu, respondeu ele. Ela prosseguiu: Ouve as palavras de tua serva. Estou ouvindo. Outrora, disse ela, costumava-se dizer: Peça-se conselho a Abel e Adã, para saber se desapareceram os costumes dos fiéis de Israel. Tu, porém, procuras destruir uma cidade e a metrópole em Israel, porque queres aniquilar a herança do Senhor?
Joabe respondeu: longe de mim, longe de mim. Não quero arruinar nem destruir coisa alguma. Não se trata disso. Mas um homem da montanha de Efraim, chamado Sebá, filho de Bocre, levantou a mão contra o rei Davi. Entregai-nos só este, e levantarei o cerco. A mulher disse a Joabe: a cabeça dele te será lançada por cima do muro. Ela voltou à cidade e falou com discrição a todo o povo. Cortaram a cabeça de Sebá, filho de Bocre, e atiraram-na a Joabe. Este tocou a trombeta e todos se retiraram da cidade, indo cada um para sua tenda. Joabe voltou para junto do rei em Jerusalém. Oficiais de Davi. Joabe comandava todo o exército. Banaías, filho de Joiada, estava à testa dos cereteus e dos feleteus. Adorã presidia os trabalhos. Josafá, filho de Ailude, era o cronista. Silva era o escriba, Sadoque e Abiatar, sacerdotes. Ira, o Jairita, era também sacerdote de Davi. E agora nós vamos para a nossa indulgência, nós vamos para a nossa jaculatória, para que nós possamos, quem estiver cumprido todas as regras, possa estar lucrando as indulgências, tá? A jaculatória é: doce coração de meu Jesus, fazei que eu vos ame cada vez mais. Doce coração de meu Jesus, fazei que eu vos ame cada vez mais. Não esqueçam de deixar o seu like e até amanhã, pessoal, se Deus quiser.